Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu há alguns meses atrás, mas que esses dias Ele trouxe de volta à tona ao meu coração, me fez voltar nessa passagem e eu senti que Ele estava querendo me trazer à memória aquilo que Ele havia me falado há meses atrás, mas com uma nova visão, com uma nova mensagem. E eu senti de compartilhar aqui com vocês. Talvez seja a resposta que você tanto espera, talvez seja aquilo que Deus queira te falar, talvez seja a direção que Deus quer te dar para esse tempo. Então que você possa meditar nesta palavra comigo. Se encontra lá em Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 10 e 11, que fala: Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Essa palavra ardeu ao meu coração alguns meses atrás, quando eu estava lendo. E Deus me levou a imaginar. Nós conhecemos, mas só para contextualizar a história, Deus mandou Noé construir uma arca porque traria destruição para a terra através de um dilúvio, porque o pecado havia aumentado muito, a maldade nas pessoas havia aumentado muito. E Deus mandou que Noé construísse essa arca. E depois que passou o dilúvio, a Bíblia diz que Noé soltou uma pomba. E quando ela voltou, ela trouxe no bico um ramo de oliveira. E ali Deus me disse que esse ramo de oliveira que a pomba trouxe marcava o início de uma nova história. Marcava um recomeço. Ali Noé concluiu que as águas estavam baixando. Depois Noé soltou de novo e a pomba não voltou. Ou seja, as águas haviam baixado e ela encontrou lugar para repousar. E ali marcava um recomeço, o início de uma nova história. E Deus esses dias me trouxe à memória essa passagem. Eu escrevi aqui, ó, dia 22/1/2025. Não sei se vai dar pra ver a data, ó. Dia 22/1/2025. E eu escrevi aqui, ó, recomeço. E Deus me trouxe à memória essa palavra esses dias, mas me falando algo a mais do que o que Ele tinha me dito e que eu escrevi nesse caderno. Que Deus falava sobre recomeço. Deus ministrou muito ao meu coração isso esses dias, forte. Só que Ele acrescentou algo. Para existir um recomeço, precisa existir uma renúncia. Para nós vivermos o novo de Deus, é necessário deixar algo para trás. É necessário abrir mão de algo que nos prende ao velho para poder viver o novo de Deus. Com Noé, ele viveu essa renúncia. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, talvez Noé tinha seus próprios planos, tinha seus próprios projetos de vida, mas ele teve que abrir mão dos seus planos. Ele teve que abrir mão dos seus projetos para poder fazer o que Deus tinha mandado, para poder sonhar os sonhos de Deus, para poder fazer os projetos de Deus, para poder concluir os projetos que Deus tinha falado para ele fazer. Entende? Noé teve que parar a sua vida e se dedicar a construir uma arca, que não foi da noite para o dia, teve um processo de construção, mas que Deus deu todas as instruções de como ele deveria construir, das dimensões, e ele parou de viver para si e começou a viver aquilo que Deus tinha planejado, a executar os planos de Deus. E esse foi o primeiro processo de renúncia que Noé teve que enfrentar para poder viver o novo de Deus. E muitas vezes Deus nos convida a renunciar a algo para poder viver os sonhos dele, para poder viver os projetos dele. E a gente fica com medo de abrir mão, porque o que nós temos, o que nós sonhamos é a nossa segurança, é a nossa zona de conforto. E sonhar com Deus é sair da zona de conforto. Sonhar os sonhos de Deus é abrir mão da nossa segurança, mas na certeza de que os sonhos dele são maiores. Os sonhos dele são melhores. E o sonho dele não abarca só a nossa vida. É a nossa geração. É a nossa família. Porque Deus não falou só para Noé: vai construir a arca e entra você sozinho. Não, entra você e a sua família. Porque o que eu tenho para você não envolve só você. Envolve a sua família. Envolve os seus.
A salvação que eu tenho pra você não é só pra você, não se limita a você. É pra sua família, é pra os seus. É pra o seu esposo que não é cristão, mas que você ora tanto por ele, é pra ele. O que eu tenho pra você e envolve ele, é pra o seu filho, que talvez está no mundo da perdição, mas é pra ele também. A promessa de Deus vai alcançá-lo. É para os seus pais, é para os seus irmãos, é para a sua família. Eu e a minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. A promessa de Deus não se limita a você, mas é preciso abrir mão, é preciso renúncia. E essa é a primeira renúncia que Deus nos convida, é abrir mão dos nossos sonhos, para viver os sonhos de Deus. Abrir mão daquilo que nós temos há tanto tempo planejado. Talvez faz muito tempo que você planeja isso, que você pensa sobre isso, e sua vida já está toda traçada, e Deus chega no meio do caminho e diz: olha, para, você veio até aqui, agora você vai sonhar os meus sonhos para você. Agora você vai viver o propósito que eu tenho para você. Porque o propósito que eu tenho para você é de abençoar a sua família, é de abençoar a tua casa, é de alcançar a tua casa com salvação através de você, através da sua vida. Só que é preciso renúncia para viver esse novo de Deus. Outra coisa, Noé teve que deixar pessoas para trás. Quando ele construiu a arca que veio o dilúvio, Deus deu a ordem que entraria ele e a família dele. Então muitas pessoas morreram nesse dilúvio. E provavelmente, com certeza, tinham pessoas ali que morreram que ele conhecia e que ele teve que deixar para trás. Não quer dizer que foi fácil. Não quer dizer que Noé não sofreu, que ele não teve compaixão das pessoas. Claro que ele teve, ele era ser humano. E deixar pessoas para trás dói. Deixar pessoas para trás machuca, porque nós somos seres sociais, nós nos apegamos às pessoas, nós gostamos de pessoas. E deixar para trás machuca. Às vezes é alguém que você gosta, às vezes é um amigo, alguém que você tem uma proximidade, mas que é necessário deixar para trás. Porque aquilo que impede o avanço do propósito de Deus na sua vida, Deus pede para que abra mão. Deus pede que nós deixemos para trás. Quando eu entrei no processo de Deus, de aprofundamento com Deus, eu precisei deixar pessoas para trás. Amizades para trás. Tinha pessoas que eu era muito amiga e que de repente ali no convívio não encaixava mais. Não fazia mais sentido, sabe? Não é que eu não gostava mais da pessoa, eram minhas amizades, eu gostava. Eram pessoas boas, não eram pessoas ruins. Mas que não encaixava com o propósito que Deus tinha para mim e que provavelmente seria um empecilho, seria uma pedra de tropeço, e Deus manda a gente se afastar. E ali a amizade acabou, quando estava presente, não tinha mais, sabe, aquela conexão. E eu senti que ali era um chamado de Deus para deixar para trás. E eu tive que deixar para trás. Assim como eu tive que deixar meus sonhos para trás. Eu já comentei aqui no canal em algum vídeo, eu estudava para concurso e Deus me pediu renúncia. Não que seja errado estudar para concurso, trabalhar, ser concursado, não, isso é lícito. Mas naquele tempo, aquilo se tornou um ídolo no meu coração. Aquilo tomava mais o meu tempo do que o meu tempo com Deus, sabe? E Deus me pediu renúncia. Foi fácil? Não, não foi fácil. E não é fácil até hoje. Muitas vezes eu vejo pessoas do meu vínculo, pessoas que estudavam para concurso, passando, sendo nomeados em concurso. E não vou dizer para você que às vezes não bate uma comparação. Às vezes eu me comparo, poxa, poderia ser eu também. Mas na hora o Espírito Santo já me constrange. O que eu tenho para você não é isso. O que eu tenho pra você não se limita a isso. O que eu tenho pra você não é algo pra acabar em você. É pra abençoar outras pessoas. E eu já volto ali o meu pensamento a Deus. Não vou me preocupar com as coisas dessa terra. Sabe? Vamos nos preocupar com as coisas celestiais. E viver o novo de Deus é isso. É você ter aquela constância. Às vezes vai vir um pensamento, você vai... Sabe, tentar querer voltar de onde Deus te tirou. Mas se Deus te tirou, se Deus pediu para você abrir mão, não volta atrás. Aquele que bota a mão no arado, mas que olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Então é uma decisão que tem que ser constante. Deus, eu abro mão. Deus, eu tô olhando aqui pro lado porque meu filho tá ali. E eu achei que ele tava mexendo na tomada, mas ele tá quietinho.
E é você dizer: Deus, eu abro mão, eu não volto atrás. É você dizer: Deus, eu não volto atrás. Eu quero sonhar os teus sonhos para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os teus propósitos para mim, sabe? E abrir mão de pessoas, renunciar. Se vai te atrapalhar, olha, quando Abraão saiu, ele levou Ló, levou sua esposa e chegou num determinado ponto do caminho que Ló e Abraão se separaram. E a partir daquele momento Deus fez a promessa para Abraão, porque vai ser necessário deixarmos pessoas no caminho, por mais que doa, por mais que seja difícil. Mas viver o novo de Deus é isso. Viver um recomeço é isso. É abrir mão do velho. É abrir mão daquilo que atrapalha. É abrir mão daquilo que não edifica. É abrir mão do pecado. É renunciar à vida de pecado. É renunciar à fornicação. É renunciar à pornografia. É renunciar àquilo que não edifica. É renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Jesus diz em Mateus que não tem como derramar vinho novo em odres velhos, porque o odre não aguentaria, ele não suportaria. Ele se desfazeria e o vinho sairia, e o vinho se derramaria. E quando ele fala sobre odres velhos, ele fala do nosso coração, ele fala de nós. Não tem como ele derramar um vinho novo sobre a nossa vida se nós formos as pessoas de antes. Nós precisamos ser novas criaturas. Nós precisamos ter um novo coração. Nós precisamos ter uma nova mente. E esse processo é difícil. Esse processo é dolorido, mas é necessário para que o novo de Deus seja derramado na nossa vida, que o novo do Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida e que não venha se esvaziar, que não venha cair fora, porque o nosso eu velho, antigo, não suporta receber o novo de Deus. Então vai ser necessário abrir mão do velho para viver o novo. Vai ser necessário renunciar o nosso estilo de vida antigo para poder viver o novo de Deus. Vai ser necessário renunciar a amizades, rodinhas de amizades para poder viver o novo de Deus, para poder viver os propósitos que Deus tem para a gente, para poder viver o que Deus quer que a gente viva, para poder viver a plenitude do que Deus tem. É necessário abrir mão. E aquela pomba com um bico no bico, com um ramo de oliveira, indicava um recomeço. E o Senhor fala, eu sinto o meu coração arder para liberar essa palavra, que o Senhor fala que há um tempo de recomeço, que há um novo chegando na minha e na sua vida, mas que é necessário renúncia, é necessário abrir mão de algo, é necessário deixar algo para trás e abraçar o novo que Deus tem, e abraçar aquilo que Deus tem para nos entregar. Assim como Noé teve que abrir mão, a Bíblia diz que em Hebreus que Deus falou com Noé acerca de algo que nunca acontecia, porque naquele tempo de Noé não chovia. Então pensa só, ele ouve uma palavra de Deus dizendo que vai chover, sendo que naquele tempo não chovia. Deus falou com ele acerca de algo que nunca aconteceu. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus faz a gente viver algo que a gente não conhece. Que Deus faz a gente viver algo que a gente nunca ouviu falar antes, que nossa família não viveu, que os de perto não viveram, mas não é para nos engrandecer, não é para nossa glória, é para um propósito maior. Porque o que Deus fez na vida de Noé não se limitava a ele, era para salvar ele, salvar a família dele e futuramente existir uma nova geração. Não que Deus não pudesse fazer existir do nada, claro que ele podia, mas Deus tem um propósito maior. E quando ele faz a gente viver algo que a gente não conhece, que a gente não sabe como é, não é para nos engrandecer, não é para nós. É para através de nós alcançar outras pessoas, é para um propósito maior. Então ele vai nos fazer viver, ele vai te fazer viver aquilo que as pessoas de perto de você nunca viveram. E não adianta querer que eles entendam, eles não vão entender. Porque o que Deus tem com você é com você. O que Deus liberou sobre a tua vida, a palavra que Deus liberou sobre a tua vida é pra você. Às vezes a gente se frustra querendo que as pessoas entendam aquilo que Deus liberou só pra gente, mas se Ele falou pra você, é pra você. Não adianta querer que as pessoas entendam, elas não vão entender. Você acha que quando Deus mandou Noé construir a arca e Ele comentou pra pessoas de fora, elas entenderam? Acreditaram? Sendo que aquilo nunca tinha acontecido, você acha que eles acreditaram? Eles com certeza duvidaram.
Mas Noé permaneceu firme na palavra que Deus tinha liberado. Então que você venha permanecer firme na palavra que Deus liberou para você. Que ainda que duvidem, ainda que não entendam, Deus falou para você, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Mas entenda, não é para tua glória. Não é para você se engrandecer. É para Ele fazer uma obra maior através da tua vida, para alcançar a tua família, para alcançar a tua cidade, o teu bairro, a tua rua. É para trazer um avivamento sobre a tua vida, para que através de você Ele alcance novas vidas. Ele derrame um avivamento em novas vidas. É para um propósito maior. Não é para se limitar a você. Então, se essa palavra falou ao teu coração, curta esse vídeo, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir. Libera o novo de Deus sobre a vida dessa pessoa. Se desprende da tua natureza egoísta e libera o novo de Deus na vida de outra pessoa. Amém? Deus te abençoe e até um próximo vídeo.